Você está prestes a ouvir uma das notícias mais alarmantes do cenário militar global nas últimas semanas. Em um mundo onde a estabilidade entre potências nucleares é constantemente monitorada, um novo evento acabou de lançar ondas de preocupação por toda a Ásia e além. A Coreia do Norte lançou um míssil em direção ao Mar do Japão, uma ação que rapidamente foi detectada e anunciada pelos governos do Japão e da Coreia do Sul. A fala é curta, mas a mensagem é clara. Esse ato traz à tona riscos, tensões e cenários que podem impactar muito mais do que linhas imaginárias no mapa. O anúncio feito por Tóquio e Seul não foi um comunicado rotineiro. Quando dois países aliados e estrategicamente posicionados passam a informar sobre lançamentos de mísseis do outro lado da Península Coreana, isso representa um alerta, não apenas militar, mas geopolítico. O Mar do Japão, uma área que já foi palco de tensões históricas, agora volta a ser o foco de preocupações envolvendo segurança regional, alianças estratégicas e a resposta das grandes potências. O que aconteceu exatamente? Segundo as informações coletadas pelas agências de defesa dos países vizinhos, o artefato lançado saiu da área norte-coreana e percorreu um trajeto em direção ao mar, sem atingir territórios civis ou militares de outros países. Oficialmente, não houve relatos de detonações ao longo do percurso ou de impacto em navios comerciais, mas a natureza do lançamento por si só já é um sinal de atenção. A Coreia do Norte, há décadas, vem buscando posicionar-se como um ator com capacidade de dissuasão. Em um contexto de isolamento internacional e sanções contínuas, o regime norte-coreano investe pesadamente em tecnologia de mísseis. A cada novo teste, ele demonstra não apenas uma intenção de fortalecer suas capacidades defensivas, mas também uma mensagem política calculada. Ele está presente, ele tem alcance e ele ainda tem voz na arena global. Governos como os do Japão e da Coreia do Sul estão, agora, fazendo cálculos rápidos e precisos. Eles estão olhando não apenas para a trajetória do míssil, mas para as implicações que isso pode ter em alianças, defesa territorial e acordos multilaterais. Países que historicamente estiveram lado a lado frente a ameaças comuns agora precisam coordenar respostas, revisar sistemas de alerta e reforçar suas estratégias de defesa mútua. E isso, por si só, já é um indicativo da gravidade do momento. Para o Japão, que tem uma constituição pacifista imposta depois da Segunda Guerra Mundial, cada movimento militar na região é uma questão sensível. A memória de conflitos passados torna qualquer lançamento de mísseis um motivo de alerta elevado. Para a Coreia do Sul, a preocupação vai além da capacidade bélica. Ela toca no coração de uma divisão histórica que separa famílias, povos e regiões. A situação é mais do que geografia, é história viva. Mesmo que o míssil não tenha sido direcionado a áreas populosas, o simples ato de lançá-lo sobre águas internacionais modifica o quadro de percepções estratégicas. Porque em um mundo onde alianças protegem fronteiras e acordos selam seguranças, qualquer demonstração de força é interpretada por países que olham com atenção redobrada, por organizações multilaterais que acompanham cada movimento e por populações civis que, muitas vezes, veem no noticiário uma antecipação de consequências que podem chegar às suas vidas. A Coreia do Norte não se posiciona isoladamente nesse jogo. Ela observa, responde e calcula como qualquer ator político-militar faria. Mas essa não é uma simples estratégia militar, é uma declaração de presença. Em uma região cheia de interesses cruzados, entre potências como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, cada peça colocada no tabuleiro pode transformar o equilíbrio de força. Esse último lançamento, por mais que tenha sido descrito por sessões oficiais como um teste de capacidade, carrega mensagens implícitas que poucos governos ignoram. Ele é visto como um lembrete de que, mesmo quando tratados multilaterais parecem estabilizar uma área, a realidade em campo pode se mover rapidamente, traçando novos vetores de preocupação. Para entender esse episódio, é importante olhar não apenas para o fato em si, mas para o que ele sinaliza. Ele sinaliza que as tensões no leste asiático continuam ativas e que, sob a superfície de negociações e declarações diplomáticas, ainda existem linhas que podem ser cruzadas, linhas que conduzem a reações, revisões de alianças e recalibração de estratégias por parte de nações que não podem ignorar movimentos desse tipo. E é exatamente nesse ponto que a notícia assume proporções maiores do que uma manchete isolada poderia sugerir. Porque um míssil lançado sobre água, mesmo sem causar danos, representa um ato que reverbera no pensamento de líderes, estrategistas e autoridades de defesa em todo o mundo. Ele não é apenas um ponto final, é um ponto de interrogação colocado no mapa das relações internacionais atuais. Enquanto o míssil cortava os céus rumo ao Mar do Japão, alarmes diplomáticos soavam quase no mesmo ritmo. Em Tóquio, autoridades japonesas confirmaram rapidamente o lançamento, classificando a ação como mais uma violação direta das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Pouco depois, Seul ecoou a mesma avaliação, reforçando que o projétil partiu do território norte-coreano e seguiu em trajetória que reacende memórias perigosas na região. Não é apenas mais um teste, é um recado. A Coreia do Norte escolhe cuidadosamente o momento de cada lançamento. E, desta vez, o sinal é claro. Pyongyang quer ser ouvida,
vida, nem que seja pelo medo. Em um cenário global já pressionado por conflitos simultâneos, qualquer movimento militar na Península Coreana ganha peso dobrado. O lançamento acontece em meio ao fortalecimento das alianças entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, algo que o regime de Kim Jong-un vê como ameaça direta à sua sobrevivência. Autoridades sul-coreanas destacaram que o míssil parece ter sido lançado como parte de uma sequência de testes, possivelmente com o objetivo de aperfeiçoar alcance, precisão e capacidade de evasão de sistemas de defesa. Cada teste é um laboratório a céu aberto. Cada lançamento, um passo a mais em direção a um arsenal mais sofisticado. E o mais preocupante, não há transparência. Pyongyang não informou previamente sobre o teste, contrariando padrões mínimos de comunicação internacional. Isso aumenta drasticamente o risco de erros de cálculo. Um radar que interpreta errado. Um sistema de defesa que reage antes da hora. Um acidente que vira crise. O Japão, que já vive sob a sombra dos mísseis norte-coreanos há anos, voltou a reforçar seus sistemas de alerta e defesa antimíssil. Para os japoneses, essa não é uma ameaça abstrata, é algo que já sobrevoou seu território no passado. Para a Coreia do Sul, a tensão é ainda mais íntima. A fronteira com o norte continua sendo uma das mais militarizadas do planeta. E enquanto os governos se movimentam, o mundo observa. Os Estados Unidos acompanham de perto cada detalhe do lançamento, compartilhando dados com aliados e avaliando possíveis respostas diplomáticas e militares. Washington tem reiterado que continua aberto ao diálogo, mas deixa claro que não aceitará provocações sem consequências. O problema é que, até agora, diálogo e Coreia do Norte raramente caminharam juntos por muito tempo. Por trás desse teste, existe uma estratégia maior. Kim Jong-un busca consolidar sua posição interna, mostrar força ao seu povo e enviar um sinal inequívoco ao exterior. O regime está armado, está preparado e não pretende recuar. Em um sistema político onde poder se mantém pela demonstração de força, cada míssil lançado também é propaganda. Mas há um custo. Cada nova provocação isola ainda mais o país, endurece sanções e aprofunda o fosso econômico que já separa a Coreia do Norte do resto do mundo. Ainda assim, o regime parece disposto a pagar esse preço, desde que mantenha sua capacidade de dissuasão intacta. A pergunta que fica no ar é inquietante. Até quando? Até quando esses testes continuarão sendo apenas testes? Até quando a comunidade internacional vai responder apenas com notas de repúdio e reuniões de emergência? E em que ponto um lançamento deixa de ser demonstração de força e passa a ser o estupim de algo muito maior? Na Península Coreana, a paz nunca foi exatamente sólida. Ela sempre existiu como um equilíbrio frágil, sustentado por ameaças silenciosas. Cada míssil lançado sacode esse equilíbrio e lembra ao mundo que, ali, a guerra nunca terminou de verdade. Para entender o peso desse lançamento, é preciso olhar além do rastro deixado no céu. A Coreia do Norte não testa mísseis por acaso. Cada disparo faz parte de uma lógica construída ao longo de décadas, marcada por isolamento, sanções e uma obsessão estratégica. Sobreviver em um mundo que o regime considera hostil. Desde o fim da Guerra da Coreia, tecnicamente ainda em armistício, Pyongyang construiu sua doutrina militar baseada na dissuasão. O recado sempre foi o mesmo: qualquer tentativa de intervenção terá um custo alto demais. O problema é que, com o avanço tecnológico, esse custo cresce, e o risco também. Nos últimos anos, a frequência e a sofisticação dos testes aumentaram. Mísseis balísticos de curto, médio e até potencial alcance intercontinental passaram a integrar o discurso oficial do regime. Cada lançamento como o desta semana serve para validar novos sistemas, testar motores, trajetórias e, principalmente, medir a reação do mundo. E o mundo reage, mas de forma previsível. Notas de condenação, reuniões emergenciais, promessas de sanções mais duras. Para Pyongyang, isso já está calculado. O regime aposta no cansaço diplomático e na fragmentação da atenção global. Em um cenário internacional marcado por guerras simultâneas, crises econômicas e disputas geopolíticas em várias frentes, a Coreia do Norte sabe que dificilmente será o foco absoluto por muito tempo. Mas há um fator novo que preocupa a analista. A aproximação militar entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos se intensificou. Exercícios conjuntos, compartilhamento de inteligência e sistemas de defesa integrados passaram a ser rotina. Para Kim Jong-un, isso não é defesa, é ser. E regimes que se sentem cercados tendem a agir de forma mais agressiva. Especialistas em segurança alertam que o maior perigo não está necessariamente em um ataque intencional, mas em um erro de cálculo. Um míssil que voa um pouco mais longe do que o esperado. Um radar que interpreta uma simulação como ameaça real. Um comandante que decide reagir rápido demais. A história mostra que grandes crises muitas vezes começam assim, não por decisão consciente de guerra, mas por uma sucessão de interpretações erradas. No Japão, a população acompanha esses eventos com uma mistura de apreensão e resignação. Não é a primeira vez. Sirenes, alertas de emergência e comunicados oficiais já fazem parte do cotidiano em momentos
momentos de tensão. Ainda assim, cada novo teste reacende o debate interno sobre defesa, gastos militares e até mudanças na Constituição pacifista do país. Na Coreia do Sul, a situação é ainda mais sensível. Qualquer escalada afeta diretamente a segurança nacional. Seul vive sob ameaça constante de artilharia, mísseis e forças posicionadas a poucos quilômetros da fronteira. Para os sul-coreanos, a retórica de Pyongyang não é distante, é vizinha. Enquanto isso, a Coreia do Norte segue em silêncio oficial. Nenhum comunicado imediato, nenhuma explicação pública detalhada. Esse silêncio também comunica. Ele mantém a ambiguidade, força especulações e mantém adversários em alerta máximo. Na lógica do regime, incerteza é uma arma tão poderosa quanto qualquer míssil. E assim, mais uma vez, o mundo se vê diante do mesmo dilema. Como conter um país que usa a instabilidade como estratégia? Como dialogar com um regime que transforma testes militares em ferramenta política? E até que ponto a contenção atual é suficiente para evitar algo maior? A cada lançamento, a margem para erro diminui. A cada provocação, o tabuleiro fica mais apertado. E, na Península Coreana, qualquer movimento em falso pode ecoar muito além do mar do Japão. Enquanto o míssil cai no mar e os radares voltam ao silêncio, a repercussão verdadeira acontece longe da Península Coreana. Em Washington, Pequim e Moscou, esse tipo de evento é analisado não apenas como uma ameaça regional, mas como uma peça dentro de um jogo geopolítico muito maior. Para os Estados Unidos, cada lançamento norte-coreano reforça a necessidade de presença militar no Indo-Pacífico. Sistemas de defesa antimísseis, porta-aviões e acordos estratégicos com aliados da região ganham justificativa política e orçamentária. O discurso é claro: proteger aliados e manter a estabilidade. Mas, na prática, isso também amplia a influência americana em uma das regiões mais estratégicas do planeta. A China observa tudo com atenção calculada. Pequim não apoia os testes, mas também não deseja o colapso do regime norte-coreano. Um colapso significaria instabilidade na fronteira chinesa, fluxo de refugiados e, possivelmente, uma Coreia unificada alinhada ao Ocidente. Para os chineses, Pyongyang funciona como um amortecedor geopolítico incômodo, porém útil. Já a Rússia, cada vez mais afastada do Ocidente, vê na Coreia do Norte uma carta alternativa. Cooperação militar, troca de tecnologia e apoio diplomático velado passaram a ser discutidos com mais frequência nos bastidores. Em um mundo cada vez mais polarizado, alianças improváveis ganham espaço. Esse contexto transforma um simples lançamento de míssil em algo muito maior do que parece. Não é apenas sobre alcance ou potência, é sobre sinalização estratégica. Pyongyang mostra que continua relevante, que não pode ser ignorada e que ainda tem capacidade de desestabilizar a região quando quiser. Analistas militares destacam outro ponto sensível: o ritmo. Os intervalos entre testes vêm diminuindo. Isso sugere que a Coreia do Norte não está apenas provocando, mas avançando rapidamente em ciclos de desenvolvimento. Cada teste encurta o caminho entre protótipo e capacidade operacional real. E isso muda a equação. Quanto mais confiável se torna o arsenal norte-coreano, menor é o espaço para pressão externa. Sanções perdem impacto quando o regime demonstra que consegue avançar apesar dela. E a diplomacia se enfraquece quando não há incentivos claros para negociação. No plano interno, esses lançamentos também cumprem uma função essencial. Eles reforçam a narrativa de força do regime, alimentam o nacionalismo e desviam a atenção de dificuldades econômicas profundas. Em um país fechado, onde a informação é rigidamente controlada, cada míssil é apresentado como prova de soberania e resistência. Para a população, a mensagem é simples: estamos cercados, mas somos fortes. E essa mensagem sustenta o poder. Enquanto isso, o mundo segue preso a um ciclo repetido há anos. Teste, condenação, alerta máximo, normalização temporária. Até o próximo lançamento. O perigo não está apenas no míssil que voa, mas na normalização do risco. Quando eventos extremos se tornam rotina, a capacidade de resposta tende a se desgastar. E é exatamente nesse desgaste que mora o maior perigo, porque basta um erro, um cálculo mal feito, uma leitura equivocada de intenção, para que uma demonstração de força se transforme em algo irreversível. A história já mostrou que grandes crises não começam com anúncios oficiais, mas com momentos em que ninguém acreditava que algo realmente grave pudesse acontecer. A pergunta que fica não é se a Coreia do Norte continuará testando mísseis. Isso já é praticamente certo. A pergunta real é até quando o mundo conseguirá administrar essa tensão sem que ela escape do controle. E,
E, por enquanto, a resposta permanece suspensa no ar, assim como o rastro deixado pelo míssil que cruzou o céu do mar do Japão. Se você chegou até aqui, é porque entende que notícias como essa vão muito além de um simples lançamento de míssil. Elas revelam como decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem afetar o equilíbrio global, as alianças internacionais e a segurança de milhões de pessoas. Em um mundo cada vez mais interligado, compreender esses movimentos não é apenas informação, é preparo. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o cenário com mais clareza, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises profundas, diretas e sem ruído sobre os principais acontecimentos que moldam o poder global. Aqui no Líderes em Foco, a gente vai além da manchete e te entrega o contexto que realmente importa. E para seguir nessa leitura do cenário internacional, assista ao próximo vídeo que aparece agora na tela. Ele se conecta diretamente com esse tema e pode ampliar ainda mais a sua visão sobre os bastidores das grandes decisões mundiais. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo Líderes em Foco.